primeira questão de hoje, a gente quer calcular a derivada de f de x igual a x mais 2 ao quadrado usando a definição. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar a definição de derivada. Então, a gente já sabe que a derivada de uma função ela é dada pelo limite de quando h tende a zero da f de x mais h menos f de x dividido por h. Então, o que a gente precisa fazer é pegar essa f e substituir aqui. E aí, calcular esse limite. Então, aqui, o que a gente precisa fazer agora? A f de x, ela pega o x, soma 2 e eleva ao quadrado. Então, a f de x mais h, ela vai pegar o que está aqui dentro, que é o x mais h, vai somar 2 e vai elevar ao quadrado. Então, vamos fazer isso aqui. Isso aqui, então, vai ser x mais h, aí soma 2 e eleva ao quadrado. Menos a f de x, que é dada exatamente por isso daqui, x mais 2 ao quadrado, tudo isso dividido por h. Observe que eu posso agrupar isso aqui diferente. Ao invés de ficar com x mais h, eu vou somar primeiro o 2, porque aqui que tanto faz a ordem, né? Então, vou ficar com x mais 2, depois eu vou somar o h. Eu mudei a maneira de escrever isso só para facilitar a conta. Por quê? Aqui eu já tenho x mais 2 ao quadrado. Então, quando eu for elevar isso aqui ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro, que é esse, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando isso aqui ficar ao quadrado, eu já vou subtrair com esse daqui e esse termo vai embora. Então, foi só por isso que eu agrupei diferente. Ou seja, agora que eu abri, aconteceu o que eu tinha comentado. Eu tenho x mais 2 ao quadrado menos x mais 2 ao quadrado. Então, esses dois vão embora. E o que sobrou aqui tem h e esse tem h, então eu posso colocar o h em evidência para ele cortar com aqui de baixo. Porque esse h aqui embaixo está dando problema, porque quando o h vai para zero, eu vou ficar com uma indeterminação. Então, aqui eu reescrevi colocando o h em evidência, esse h corta com aqui de baixo, e vai sobrar só essa expressão que está aqui dentro. Agora sim, eu posso substituir h igual a zero aqui, e aí eu vou achar o valor da derivada. Então, isso aqui nada mais é do que 2 que multiplica x mais 2. Então, a derivada da nossa f de x igual a x mais 2 ao quadrado é 2 vezes x mais 2. Na questão 2, a gente tem uma função e a primeira coisa que a gente quer é calcular, se existir, esse limite da f de x menos f de 1 dividido por x menos 1. Reparem que no 1, a nossa função ela muda a definição dela. Então, quando x é maior do que 1, maior ou igual, a gente está definido dessa maneira. E se ele for menor do que 1, a gente está com essa definição aqui. Então, para calcular esse limite, a gente precisa calcular os limites laterais. E depois de calculado, a gente verifica se eles são iguais. Se forem iguais, então existe. Se não for, esse limite aqui não existe. Primeiro, vamos calcular o limite para x tendendo a 1 por valores maiores do que 1. Se é maior que 1, eu estou nesse caso. Então, a f de x, ela vale x mais 1. Então, no lugar de f de x, eu vou escrever isso daqui. E repare que a f do 1 é igual a 1 mais 1, que é 2, porque aqui é para x maior ou igual que 1. E aí inclui o 1, né? Por isso que f de 1 é 2. Então, eu escrevi isso aqui. Agora, 1 menos 2 fica menos 1, e então vou ficar com a divisão de x menos 1 por x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1, isso aqui é 1. Então, eu vou ficar com o limite, quando x tende a 1 mais, do 1, só que isso é a função constante. Então, esse limite dá 1. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para quando x se aproxima de 1 por valores menores do que 1. Se é menor que 1, a gente está, então, com a função dada por 2x, e o f de 1 a gente já calculou aqui em cima, que era 2, né? Que é dado por essa expressão de cima. Então, é só substituir isso. Reparem que nessa parte aqui,
a gente pode colocar esse 2 em evidência. Então, só para escrever, o 2 está em evidência e eu tenho x menos 1 dividido por x menos 1. Então, esse corta com esse, né? Dá 1. E aqui vai sobrar esse 2. Portanto, eu tenho o limite quando x tende a 1 por valores menores que 1 da função constante igual a 2, e isso aqui dá 2. E aí, a gente tem que o limite à direita é diferente do limite à esquerda, ou seja, os limites laterais são diferentes, portanto, esse limite aqui não existe. O item B quer saber se a nossa função f é diferenciável em x igual a 1. Tá, primeira coisa que a gente tem que lembrar, qual é a definição da derivada de uma função f em um ponto? No caso, o ponto que a gente está interessado é o x igual a 1. A gente tem duas definições para isso, então vou escrevê-las aqui. Então, tá aí, a derivada de uma função f aplicada em x igual a a, ela é dada por essa expressão aqui foi até que a gente usou no primeiro exercício, só que lá a gente não queria aplicar em um a, a gente queria em x qualquer, então aqui ficou x no lugar de a. E também pode ser dada por essa expressão aqui. Essas duas coisas são equivalentes. Por quê? Basta a gente fazer uma mudança de variável. Por exemplo, a gente pode chamar aqui h de x menos a, e aí a gente consegue perceber que essas duas coisas são iguais. Então, aqui, só para ficar claro, vamos supor que a gente tem tá usando essa definição aqui. Como é que eu faço para sair dessa e chegar nessa? Pega x menos a e chama de h, afinal de contas eu quero que apareça um h aqui embaixo. Então, se o meu h é x menos a, eu posso isolar o x aqui, né? Mando o a para o lado de lá, eu vou ter que x é igual a mais h, que é o que está escrito aqui. E aí, aqui eu estou pedindo o limite quando x tende a a. Mas se o x tende a a, eles estão ficando bem próximos. Quer dizer que a distância de x até a está ficando muito pequena, ou seja, está indo para zero. Então, x menos a está indo para zero. Logo, o h tem que ir para zero, porque o h nada mais é do que x menos a. Então, se x menos a vai para zero, h vai para zero. Ou seja, se eu estava com isso escrito, onde aparecer x, eu tenho que colocar a mais h. Então, no lugar de f de x, vai aparecer f de a mais h. Aqui já tinha um f de a, que continua. E aqui embaixo tem x menos a. Mas o x menos a é h, coloca aqui. E agora tem que mudar essa parte. Só que quando o x tende a a, o h tende a zero. Então, esses limites aqui são equivalentes. Beleza? Então, a gente pode usar esse ou esse. A gente quer responder se a nossa função f é diferenciável em x igual a 1. Porém, se ela for diferenciável em x igual a 1, a derivada em x igual a 1 vai ser dada por essa expressão aqui, onde o a é 1. Ou seja, se existir a derivada em x igual a 1, se ela for diferenciável, eu vou ter que a f' de 1 vai ser dada pelo limite de quando x tende a 1 da f de x menos f de 1 sobre x menos 1. Só que esse limite é o limite que apareceu no item A. Olha ele aí, é exatamente esse limite aqui, pelo qual, segundo esse item que a gente acabou de fazer, a gente viu que não existe. Portanto, esse aqui não existe. Se esse não existe e isso aqui me dá a derivada da f em 1, então a f não pode ser diferenciável em 1. Portanto, não tem como a f ser diferenciável em 1, já que o limite não existe. O item C quer saber se a função f é contínua em x igual a 1. A gente já viu que ela não é diferenciável em x igual a 1. Agora, a gente precisa responder se ela é contínua. Existe uma relação entre ser diferenciável e ser contínua, mas a gente vai falar sobre ela depois de ver alguns exercícios para a gente já ter alguns exemplos em mente. Então, vamos lá. Para verificar se é contínua, a gente vai fazer igual na última aula. A gente vai calcular a f de 1 e depois a gente vai calcular os limites laterais de quando x tende a 1 e ver se eles são iguais. E se esse limite de quando x tende a 1 existe e é igual ao f de 1, então, pronto, ela é contínua. Então, aqui eu só escrevi a receitinha do que a gente precisa fazer. Calcular f de 1, verificar se existe o limite de quando x tende a 1 da f de x. Existindo, ele ainda precisa ser igual a f de 1. Se isso tudo acontecer, a nossa função é contínua no x igual a 1.
E isso vale para qualquer caso, né? Aqui não precisava ser 1, podia ser f de a. Aí é fazer o f de a, limite quando x tende a a. Existindo, precisaríamos ter que o limite quando x tende a a da f de x tem que ser igual a f de a. Então, isso é geral, vocês podem usar isso sempre. Aqui, eu reescrevi a f de x pra gente lembrar, né, como ela era dada, porque não tá mais nessa folha. E agora eu vou calcular, então, o f de 1. O f de 1, ele é quem? Ele é x mais 1, só que o x vale 1, porque eu tô aqui, né, x maior ou igual que 1. Então, aqui, o meu f de 1 vai ser dado por 2. Agora, a gente precisa verificar se existe esse limite. Então, quando x tende a 1 por valores maiores do que 1, eu tenho que usar essa expressão. Então, isso aqui vai ser o limite de quando x tende a 1 de x mais 1. Aqui, eu posso substituir o 1 e eu vou ficar com o limite de x mais 1. Quando eu colocar 1 aqui, eu vou ficar com 2. E aí, por outro lado, o limite da f de x, quando x tende a 1 por valores menores do que 1, é dado para essa expressão aqui de baixo. Então, vai ficar 2x. Então, substituindo x igual a 1, eu vou ficar com 2 vezes 1, que é 2. Então, os limites laterais existem, né? São iguais. E sendo igual, isso aqui significa que esse limite aqui existe. Então, sim, ele existe. Mais do que isso, ele é igual a 2. Ele sendo 2, eu tenho, então, que o limite de quando x tende a 1 da f de x é igual a f de 1. Então, o limite da f de x quando x tende a 1 é 2, a f de 1 é 2, então, segue essa igualdade, que era o que a gente precisava, ou seja, a gente vai ter, então, que a nossa f, ela é, sim, contínua em x igual a 1. Então, o que a gente tem aqui também que reparar é o seguinte: a nossa função ela é contínua em x igual a 1, essa função é contínua em x igual a 1, mas não é diferenciável em x igual a 1. Então, continuidade não implica em diferenciabilidade. Tudo bem? Isso tem que ficar bem claro. Porém, quando uma função é diferenciável, ela é contínua. Agora, ser contínua não implica em ser diferenciável. Então, a gente vai montando aqui uma tabelinha com essas informações. Então, do exercício 2, a gente já consegue ter em mente um exemplo de uma função que é contínua, mas não é diferenciável. Portanto, uma função contínua, ela não precisa ser diferenciável, não necessariamente ela é diferenciável. Então, isso aqui já tem que ficar em mente. Tá, e para quem ainda está achando esses conceitos um pouco esquisitos, pensa no seguinte: para a função ser contínua, você tem que conseguir desenhar o gráfico dela sem tirar o lápis do papel. Então, a grosso modo, né, só para ter uma intuição, isso que significa ser contínua. Para ser diferenciável, pensa sempre na reta tangente ao gráfico em cada ponto. Então, vamos pensar aqui nesse exemplo meio grosseiro. Eu consigo sair desse ponto e chegar nesse ponto sem tirar o lápis do papel. Então, eu consigo vir aqui e desenhar o gráfico dessa função sem ter que levantar a lapiseira. Ótimo. Então, daqui até aqui, a minha função f é contínua. Porém, a gente pode pensar agora na reta tangente. A reta tangente em cada um desses pontos é essa própria reta aqui, porque como aqui é linear, então a reta tangente coincide com o gráfico. Porém, quando eu chego nesse ponto, quem é a reta tangente aqui? Essa, é uma reta aqui. Note que aqui, a definição que a gente dá lá para achar a reta tangente não funciona, então não existe a reta tangente. Ou seja, essa é uma função também que é contínua, mas não é diferenciável. Então, contínua não implica diferenciável. A volta é verdadeira. Diferenciável implica em contínua. A negação dessa frase aqui seria o seguinte: uma função que não é contínua não pode ser diferenciável. Então, só para exemplificar isso aqui de uma função que não é contínua, ela não pode ser diferenciável, pensa nisso daqui.
Essa função não é contínua em A, porque tem um salto aqui. Então, para desenhar esse gráfico, eu chego aqui, mas para eu pegar a linha de cima, eu tenho que tirar o lápis do papel. E ela não sendo contínua em A, ela não pode ser diferenciável em A, porque quem é a reta tangente aqui nesse ponto? De novo, ficou pendurado aqui, você não consegue definir. E aqui, de novo, se a gente pega a reta tangente, nesse ponto você não consegue definir porque ela ficou solta, né? Então, agora no exercício 3, a gente quer encontrar valores para A e para B, de modo que a função f seja derivável em x igual a 1. Então, pelo que a gente já falou, se a nossa função ela é contínua, ela não necessariamente é diferenciável. Porém, é importante garantir que a função é contínua, porque se ela não for, já não tem como a nossa função aqui ser derivável em x igual a 1. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é achar alguma relação entre a e b para garantir que a função vai ser contínua no 1. Então, vou seguir aqueles tópicos. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular a f de 1. Em x igual a 1, a nossa função vale essa primeira parte, e aqui com x igual a 1 vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, então aqui vai dar só o a. Então, a minha f de 1 é a. E agora, os limites laterais. Então, se o x é menor do que 1, eu estou nesse caso aqui, e a f de x ela é dada por a x ao quadrado. E isso aqui vai ficar o quê? Substituindo x igual a 1, eu vou ficar com a. Se o x é maior do que 1, então eu estou nesse caso aqui. Então, aqui, a f de x vale x mais b. E aí, colocando 1 aqui, eu vou ter que esse limite é 1 mais b. Eu quero que o limite, quando x tende a 1 da f de x, exista. Então, para isso, eu preciso que esse e esse sejam iguais. Então, daqui. Então, esse tem que ser igual a esse, ou seja, o a tem que ser igual a 1 mais b. E o a sendo igual a 1 mais b, a gente vai ter que esse limite existe e ele vai ser dado por a, que é igual ao f de 1. Então, a nossa função, para ser contínua, precisa que essa relação seja satisfeita. Agora, a gente vai tentar calcular a e b para que essa f seja derivável em x igual a 1. Então, para isso, a gente vai usar a definição da derivada no ponto x igual a 1. Então, a gente vai calcular esse limite, só que a gente vai separar nos limites laterais e vai pedir que esses limites laterais existam e sejam iguais um ao outro. E aí, a gente vai acabar encontrando a relação que falta. Para x menor do que 1, a f de x é dada por ax ao quadrado. Então, aqui eu tenho que substituir por ax ao quadrado e a f de 1 a gente já calculou e a gente sabe que vale a. Então, aqui vai ficar. Então, daqui para cá, eu só coloquei o a em evidência, e aqui eu tenho x ao quadrado menos 1. Só que eu sei que x ao quadrado menos 1, a gente pode reescrever como sendo x menos 1, que multiplica x mais 1. E aí, eu posso cortar, então, esse com esse. Eu vou trocar aqui o b por a menos 1, porque se a é igual a 1 mais b, basta passar o 1 para o outro lado. Então, aqui eu vou ficar com limite dessa expressão aqui, e aqui tem a menos a, então eles cortam um com o outro, e aqui vai ficar x menos 1 dividido por x menos 1. Então, isso aqui é o limite da função constante igual a 1. Então, aqui vai ficar só 1. Então, para que nossa função seja diferenciável em x igual a 1, eu preciso que esses dois limites sejam iguais. Para que esse aqui exista, os laterais precisam ser iguais. Então, eu tenho que ter 1 igual a 2a. Então, a gente precisa que 2a seja igual a 1, e isso aqui acontece se somente se o a é igual a meio. Se o a é meio, a gente pode voltar aqui, e aí eu vou ter que
Então, a gente vai ter que, como A é igual a 1 mais B, e o A é meio, substitui aqui, faz a continha e vai chegar que B é igual a menos meio. Ou seja, para que a nossa função seja derivável em x igual a 1, a gente precisa de A igual a meio e B igual a menos meio. A primeira condição que a gente encontrou foi que A tem que ser igual a 1 mais B, ou seja, que o B é igual a menos 1. Então, eu escrevi a F aqui, substituindo essa condição, o B igual a menos 1. Quando a gente calculou e encontrou essa primeira condição, a gente garantia que a função seria contínua. E, de fato, se a gente pega o parâmetro aqui A e começa a variar, tá vendo que tem uma quina aqui? Esse é o gráfico de uma função contínua, porém, ela tem essa quina. E nessa quina a gente não consegue calcular a derivada. Então, em x igual a 1, a nossa função não é diferenciável. Depois, a segunda condição que a gente achou era aquela que o A tem que ser igual a meio. Então, se eu colocar aqui A igual a meio, olha o que acontece. Aquela quina desaparece e a gente passa a ter uma função que não é apenas contínua, mas também é diferenciável no x igual a 1. Na questão 4, a gente quer determinar se a função f de x, que é dada por essa soma aqui, né, do módulo de x menos 1 com o módulo de x mais 2, é diferenciável e calcular a derivada da f. Então, a primeira coisa, eu vou escrever esse módulo e vou escrever esse módulo para a gente entender o que significa essa função, o que ela faz com o x. Então, tá aí, o módulo de x mais 1, ele é o próprio x mais 1, quando x é maior ou igual que menos 1, e é menos x mais 1 se o x é menor do que menos 1. E aí, de maneira análoga, a gente tem a definição para o módulo de x mais 2. Aqui, eu representei o gráfico dessa, o comportamento dessa, o comportamento dessa está representado aqui, e aí depois eu somei as duas. Então, antes do menos 1, a nossa função fica menos x mais 1, e depois fica x mais 1 positivo. Antes do menos 2, a gente fica com isso, e para maior que menos 2, a gente fica com isso, e agora a gente tem que somar essas duas. Somando essas duas, nesse pedaço aqui, para menor que menos 2, a gente tem que a primeira é negativa, e essa daqui, né, a segunda, também é negativa. Então, fica menos x mais 1, menos x mais 2. Entre menos 2 e menos 1, a primeira ainda é negativa, né, nesse pedaço. A segunda já fica positiva, e aí vai ficar a soma desse com esse. E para valor de x maior que menos 1, esse é positivo, esse aqui também é positivo, que está dando essa parte aqui, e aí vai ficar esse mais esse. Então, tá aqui. Agora, a gente já pode escrever a nossa f. Portanto, a nossa f, ela vai ser dada por essa expressão aqui, antes do menos 2. Entre o menos 2 e 1, ela vai ser dada por essa expressão, e depois ela vai ser dada por essa daqui. Então, eu escrevi tudo isso aqui, só que aqui a gente pode resolver essa continha, né? Vai ficar menos x menos 1, menos x menos 2. Isso dá menos 2x menos 3. Essa daqui, quando a gente resolver, o x vai cortar e vai ficar só 1. Essa daqui com essa daqui vai ficar 2x mais 3. Então, isso aqui é menos 2x menos 3, isso é 1 e isso é 2x mais 3. Agora que a gente sabe a cara da f, a gente tem que responder a pergunta. Ela é diferenciável? Repara que essa parte aqui é uma função linear e ela é diferenciável. Aqui é uma função constante, que é diferenciável, e aqui é outra função linear, que é uma reta, que é uma reta. Também é diferenciável. Então, se ela não for diferenciável, provavelmente o problema vai estar aqui nesses pontos, que é onde ela muda, né? Primeiro ela é essa coisa, de repente ela
vira essa coisa. E aí depois ela passa a ser essa outra coisa. E aí, talvez na transição, né, quando a gente troca a carinha da função, pode acontecer de ter alguma quina, de ter um bico e ela não ser diferenciável. Então, a gente vai usar a definição da derivada em um ponto, para o ponto menos 2 e para o ponto menos 1, e aí a gente vai decidir se ela é ou não é diferenciável. Ah, só uma correção, aqui em cima é mais 1, eu copiei errado. Mas, enfim, aqui tá tudo feito com mais 1. Então, agora eu vou verificar se ela é diferenciável em menos 2 e em menos 1, e para isso eu vou calcular aquele limite da definição de derivada e vou fazer os limites laterais já para ver se eles são iguais. Para calcular essa parte, eu tenho que o x é menor que menos 2, então a f de x é dada por isso daqui, a f de menos 2 é dada por 1, porque é essa parte aqui de baixo. Ah, e só para não passar despercebido, aqui fica x mais 2, porque é o limite quando x tende a menos 2. Aí vai ficar menos 2, que é mais 2. Então, aqui, eu coloquei o 2 em evidência, o menos 2 em evidência, e obtive essa expressão. Então, esse corta com esse, eu vou ficar com o limite de uma função constante igual a menos 2, isso dá menos 2. Quando x está próximo de menos 2, mas é maior que menos 2, eu estou aqui dentro desse intervalo. Então, a f de x é 1 e a f de 2 é 1, então fica 1 menos 1, que é 0. E o limite da função constante igual a 0 é 0. Fazendo a mesma coisa para o menos 1, eu tenho aqui que a f de x, quando o x é menor que menos 1, então eu estou aqui, é 1, e a f de menos 1 é dada por essa expressão aqui, que vai ficar menos 2 mais 3, que é 1. Então, isso aqui vai ficar o limite de 1 menos 1 dividido por x mais 1, só que aqui já deu 0, e aí o limite da função constante igual a 0 é 0. Não depende de x. Aí, para finalizar, a f de x para valores maiores que menos 1 é dada por 2x mais 3, e a f de menos 1 a gente já viu que dá 1. Então, só resolvendo essa continha e colocando 2 em evidência, esse corta com esse e aqui o limite vai ser 2. Então, observe que quando a gente faz o x tender a menos 2, o limite não existe porque os laterais são diferentes, né? Menos 2 é diferente de 0. E quando a gente faz o limite para x tender a menos 1, o limite também não existe porque os laterais são diferentes. Então, a nossa função f não é diferenciável em menos 2 e não é diferenciável em menos 1. Então, nesses dois pontos não existe a derivada, porém, como a gente já tinha comentado, para os outros intervalos, né, para x menor que menos 2, para x entre menos 2 e menos 1 e para x maior que menos 1, existe sim a derivada. E aí, a gente pode calcular a derivada usando já o que a gente conhece, né? Então, quanto que é a derivada dessa primeira parte? Isso aqui nada mais é que menos 2. Dessa daqui, como é a função constante, a derivada é 0, e dessa daqui a derivada é 2. Então, tá aqui, menos 2, 0 e 2, só que a gente não pode incluir o menos 2 e nem o menos 1 em nenhum dos intervalos, porque a gente já viu que nesses pontos a nossa função não é diferenciável. Então, a nossa derivada é dada por menos 2, 0 e 2. Agora, a gente vai calcular a derivada de algumas funções que vão ser dadas nesse exercício. A primeira função é uma função polinomial. Então, o que a gente tem que fazer para calcular essa derivada? A gente tomba esse número e subtrai 1 aqui em cima. Então, é assim que a gente vai resolver essa daqui. Então, para quem não lembra, tá aqui, se a gente tem um x elevado a derivada vai ser tomba o a, né? O a cai aqui, subtrai 1 lá em cima. Aqui,
a gente tem uma constante multiplicando. Só que a constante sai, né, da derivada. Então, vai ficar 5 vezes a derivada dessa parte. E para derivar isso, a gente só precisa usar essa regrinha. E para chegar nessa regrinha, é só calcular isso aqui pela definição da derivada, que vocês vão ver que é exatamente isso que acontece. Mas aqui a gente pode só usar. Não precisa mais ficar calculando pela definição. Então, aqui eu já separei o 5. Aí, vai ficar 5 vezes, aí aqui tomba o 4, x elevado a 4 menos 1. Só que 4 menos 1 dá 3. Agora, aqui de novo, temos uma constante multiplicando. Então, vai ficar menos 3. Agora, tem x elevado ao cubo. Pega esse 3, tomba. Então, vai ficar vezes 3. Esse 3 é o 3 daqui, e esse menos 3 já era a constante que já estava ali. Então, aqui tem que subtrair 1. Então, vai ficar x ao quadrado. Mais, tira o 12, que é a constante. Aí, tem um x ao quadrado. Tombo 2. X, e aqui tem que subtrair 1. Então, vai ficar elevado a 1. E o 6 é uma constante, mas ela tá completamente sozinha. Tipo, ela não é uma constante multiplicando um x. Então, quando a gente derivar, ele morre. Então, a gente vai perder ele. Então, a gente fica só com isso daqui. Agora, só precisa arrumar essa conta. Então, aqui, 5 vezes 4 dá 20. Então, vou ficar com 20, x ao cubo. Menos 3 vezes 3 dá 9. 9x ao quadrado, mais 12 vezes 2 é 24, 24x, e acabou. Então, a derivada dessa função é dada por isso daqui. O item B é uma g de x igual a x elevado a 6 menos x vezes a raiz de x. Eu vou reescrever isso daqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou continuar com x elevado a 6 menos x, só que o x na raiz nada mais é do que x elevado a meio. Então, para quem não lembra, se a gente tem um número elevado a uma fração, o número de baixo da fração aparece aqui no radical, e o número que está em cima é o quanto ele está elevado. Então, x elevado a meio vai ficar a raiz quadrada, né? Porque quando a gente só escreve a raiz é como se tivesse um 2 aqui, e o x está elevado a 1, então fica só o x. Então, a gente pode fazer e desfazer esse processo, lembrando dessa anotação aqui. Você pode escrever desse jeito ou desse. Pra gente é mais conveniente transformar nesse jeito. Por quê? Eu tendo essa expressão, como é que eu calculo a derivada? A gente volta nessa aqui de cima. Então, é um x elevado a um número. X elevado a um número, o que eu tenho que fazer? Tombar o número, no caso aqui eu vou tombar a sobre b e subtrair 1. Então, essa regra continua valendo, porque o a aqui é um número e isso aqui é um número. Então, vamos começar a resolver essa daqui. Eu quero derivar a g. O que está aparecendo aqui? Uma função vezes outra função. Então, eu tenho que usar a regra do produto. Então, caso alguém tenha esquecido, o que diz a regra do produto? Se a gente tem uma função que é dada por uma função vezes outra função, então eu tenho aqui g de x vezes f de x, a derivada da h, ela é dada pela derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, aqui, o g' é derivada da g e a f' é derivada da f. Então, aqui a gente vai usar isso, onde essa é a primeira função e essa é a segunda. Eu vou fazer essa aqui devagar, para ninguém ficar com dúvida em como aplicar a regra do produto. Então, tá aqui a conta que a gente tem que fazer é essa. A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira derivada da segunda. Só que eu ainda não derivei nada, né? Só escrevi o que está escrito aqui.
Então, aqui, quanto é a derivada de x elevado a 6 menos x? A gente volta nisso daqui. X elevado a 6, tomba o 6, subtrai 1. Então, aqui, g' de x é igual a 6x elevado a 5. E a derivada de x vai ficar menos 1, porque é como se tivesse uma constante aqui multiplicando, né? Vamos fazer isso aqui com cuidado também, caso alguém tenha dúvida. Repare que o x nada mais é do que x elevado a 1. Então, seguindo a regrinha, se a gente vai derivar, tomba 1, fica 1, vezes x, só que aqui tem que subtrair 1, né? Então, vai ficar 1 menos 1, que dá 0. Então, isso aqui nada mais é do que x elevado a 0, mas qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, se a gente tivesse só o x, ficaria 1. Como aqui a gente tem menos x, fica só o menos 1, porque essa parte, quando a gente deriva, fica constante igual a 1. Então, é isso aqui que está acontecendo. Então, continuando, isso é a derivada dessa primeira parte. Aí, essa derivada está multiplicando x elevado a meio. E a gente soma com esse, x elevado a 6 menos x, vezes a derivada desse. De novo, pega isso e tomba. Então, aqui vai ficar meio x, só que agora eu tenho meio menos 1. Isso dá menos meio. Agora, a gente pode só reescrever isso, porque já está feita a conta. Então, aqui eu vou ficar com 6x elevado a 5 menos 1. Esse daqui eu tinha transformado, né? Agora eu vou mandar para cá de novo. Então, elevado a meio vai ficar raiz de x. Essa parte aqui vai ficar o quê? X elevado a 6 menos x. E essa daqui, todo número elevado a uma coisa negativa é 1 sobre o número elevado a coisa positiva. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2, que é a constante. Isso aqui nada mais é do que x elevado a meio. Só que a gente mandou ele lá para o denominador. Mas isso é a raiz de x. Então, essa conta ficou assim e ela está definida desde que o x seja diferente de zero, né? Porque a gente não pode dividir por zero. Coloquei aqui também o outro lembretinho, que x elevado a um número negativo é igual a 1 sobre x elevado a um número positivo, que foi o que a gente usou nessa parte aqui. A gente tinha x elevado a menos meio, ele virou x elevado a meio, só que no denominador. O último item é raiz de x mais 1 sobre a raiz cúbica de x. Então, aqui eu vou usar essa para escrever isso aqui como x elevado a meio. Vou usar essa para escrever primeiro isso aqui como x elevado a menos 1/3. E aí, né? Ou seja, eu vou usar essa e essa combinadas, porque eu vou tirar isso aqui da raiz e vou jogar ele para cima. Então, essa parte fica x elevado a 1 sobre 3. E aí, usando essa daqui, eu posso vir para cá, trocando o a que era positivo por menos. Ótimo! Agora a gente já tem a h com uma carinha maravilhosa para a gente poder derivar. Então, como é que a gente deriva? Usa essa regrinha aqui. Tomba o expoente, subtrai 1 do expoente. Então, aqui eu vou tombar o meio, vai ficar meio x, meio menos 1 vai dar menos meio. Aí, soma com essa daqui, mais tomba o menos 1/3. Aí, deixa o x
subtrai 1 desse daqui. Então, aqui vai ficar menos 1 sobre 3, tem que subtrair 1. Só que eu posso escrever esse 1 como sendo 3 sobre 3, para ajudar aqui na hora de fazer a continha, né? Então, isso aqui nada mais é do que 1 sobre 2, x elevado a menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 3, x elevado a, vai ficar menos 4 sobre 3. Agora, eu vou usar de novo essas relaçõezinhas para escrever isso aqui como raiz. Agora, por fim, basta usar essa daqui. E tá aí, essa é a derivada de h. No exercício 6, a gente quer achar a reta tangente à curva y igual a x elevado a 4 mais 2e elevado a x, no ponto 0,2. Então, a gente tem que lembrar primeiro que a derivada de uma curva aplicada no ponto dá o coeficiente da reta tangente que passa, da reta tangente à curva que passa por esse ponto. Então, a gente primeiro vai calcular a derivada dessa curva, aplicar nesse ponto e a gente já vai ter o coeficiente da reta tangente. Para achar a equação da reta, basta fazer a variação de y e dividir pela variação do x. A derivada de x elevado a 4, tombo 4 e subtrai 1. Então, vai ficar 4x ao cubo, mais, aqui a gente tem uma constante, a constante sai, e a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Então, aqui a gente já tem a derivada em um ponto x qualquer, só que a gente não quer em um ponto x qualquer, a gente quer calcular a reta tangente quando o x é 0 e o y é 2. Então, eu vou substituir aqui o x igual a 0. Eu chamei isso aqui da f' de x, só para ficar claro aqui que eu tô pegando a derivada da curva e aplicando no zero. Aí, resolvendo essa continha, a gente chega que isso aqui é 2. Então, esse é o coeficiente angular da reta tangente, e a gente tem que a equação da reta é dada por ΔY sobre ΔX, e isso aqui dá o coeficiente angular da reta. Quem é o ΔY? O ΔY é y menos a componente y do ponto, que aqui, no caso, é o 2. O ΔX é x menos a primeira coordenada do ponto, a coordenada x do ponto, que é 0. E o f' de 0 a gente já calculou e viu que era 2. Então, isso aqui acontece se somente se, então eu tenho que isso é igual a 2. Então, eu posso fazer esse multiplicando aqui, e x menos 0 é só x, então eu fiquei com y menos 2 é igual a 2x. Isso aqui acontece se somente se o y é igual a 2x mais 2. Então, essa aqui é a equação da reta tangente a y igual a x elevado a 4 mais 2ex no ponto 0,2. Então, nesse outro item, a gente quer encontrar a equação da reta tangente ao gráfico f de x igual a x ao quadrado e elevado a x, no ponto 1e. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Calcular a derivada, depois aplicar a derivada para x igual a 1, que é o ponto que a gente está querendo. Dado isso, encontrar a equação da reta. Para calcular a derivada, a gente vai usar aqui a regra do produto. Então, é a derivada do primeiro, que é 2 vezes x, vezes o segundo, e elevado a x, mais o primeiro, x ao quadrado, vezes a derivada do segundo. Só que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E isso aqui implica que a f' de 1, então aqui o ponto, essa é a primeira coordenada, a segunda coordenada. Então, a coordenada x é 1. Então, a derivada em 1 é igual a 2 vezes 1 vezes e elevado a 1, mais 1 ao quadrado e elevado a 1. Isso aqui
vai ficar 2 vezes E mais E. Isso aqui é 3 vezes o E. Agora, já calculando a equação da reta tangente, eu vou ficar com y menos a componente y aqui é o E, dividido por x menos 1 é igual ao f' de 1, que é o 3e. Isso aqui acontece se somente se, vou pegar essa parte e multiplicar. Y menos e é igual a 3e, que multiplica x menos 1. Isso aqui, se somente se, a gente sempre está procurando isolar o y, né, para obter a equação da reta. Então, isso aqui, se somente se, y é igual. Vou fazer distributivo aqui, vai ficar 3ex menos 3e mais e, porque tinha um e do lado de cá e eu mandei para lá. Então, aqui, 3ex menos 3e mais e vai ficar menos 2e. Então, essa daqui, a equação da reta tangente é essa curva de cá. Então, aqui, né, só reescrevendo, essa aqui vai ser a equação da reta tangente. Então, a gente já tinha aquela lá e agora a gente tem essa daqui. A questão 7, ela tem uma coisa interessante. Ela quer que a gente calcule a derivada da f em 2, onde a f é dada por um polinômio vezes uma g, mas a gente não conhece a g. Só que as informações que a gente tem da g são suficientes para a gente encontrar esse valor aqui. Então, ok, temos aqui um produto de duas funções. O que a gente tem que fazer para derivar? Porque a gente quer a derivada em 2, então primeiro tem que derivar isso aqui. Usar a regra do produto. Então, vai ser a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro derivada do segundo. Tá aí, agora a gente precisa derivar isso. Então, aqui vai ficar, o 5 é constante, ele sai. Aí, aqui tem que tombar o 2, subtrair 1. Esse aqui é x elevado a 1, então, quando tombar, vai continuar o menos 3. E aí, quando subtrair 1, vai ficar x elevado a 0, que é 1. Então, dá menos 3. E esse aqui, derivada da constante, dá 0. Vezes a g de x mais 5x ao quadrado menos 3x mais 4, derivada da g. Ok, agora o que a gente tem que fazer? A gente quer a f' do 2. Eu já tenho a expressão da f' de x, para x qualquer. Então, eu tenho que pegar essa expressão e substituir x igual a 2. Agora, a gente tem que resolver isso aqui. Olha que beleza. A g é desconhecida, mas a g de 2 foi dada. E a g' de 2 também foi dada. Então, é só substituir esses valores e aqui a gente sabe resolver essa conta. Então, a gente obteve que a derivada da f em 2 dá 15. E era exatamente isso que a gente tinha que calcular no nosso exercício. Antes da gente ir para a questão 8, eu queria lembrar uma coisa, porque a gente vai usar nos exercícios da questão 8. Então, o que eu quero que a gente lembre é o seguinte. Você tem aqui um A, um número. A gente pode escrever ele como sendo E elevado ao ln de A. Por que a gente pode fazer isso? Porque o E é a inversa do ln. Um é a inversa da outra. Então, E elevado ao ln de A é igual a A. Ok. Tendo isso em mente, isso aqui implica que A elevado a x pode ser escrito como, no lugar do A, eu vou colocar E elevado a ln de A. Então, aqui vai ficar E elevado a ln de A, tudo isso elevado a x. E
elevado ao ln de A vezes x. Ok, o que eu estou querendo com essa coisa? Eu quero calcular a derivada de A elevado a x. Note que a gente sabe derivar x elevado a A, ou seja, quando a gente tem uma variável elevada a um número, aí vale a regrinha do tombo. Só que o que a gente tem aqui é diferente. A gente tem um número elevado a uma variável. Isso aqui a gente ainda não sabe fazer, então a gente vai aprender agora. Então, se eu tenho que essa função é igual a essa função, derivar essa função com relação a x é igual a derivar essa função com respeito a x. Então, foi isso que eu escrevi aqui. Ótimo. Agora, como que eu vou derivar esse lado? Porque se eu derivar isso, eu já sei qual é essa derivada aqui, com relação a x. Aqui, eu vou ter que usar, então, a regra da cadeia. A derivada de e elevado a alguma coisa é o próprio e elevado a alguma coisa. Então, aqui, eu vou ter que isso dá e elevado ao ln de A vezes x. Porém, essa alguma coisa também é uma função. Então, o que eu preciso fazer? Usar a regra da cadeia. A regra da cadeia é a derivada do que está fora vezes a derivada do que está dentro. Isso aqui é o que está dentro, né? Nessa função aqui. Que a nossa função, ela é dada assim. Então, só para deixar claro que aqui tem que usar a regra da cadeia. A nossa primeira função é f de x igual a e elevado a x. Então, aqui e elevado a alguma coisa. Então, a função pega o que está dentro, pega o e eleva a esse número. A g de x, ela pega o ln de a e multiplica por x. Então, quem é f bola g? Isso aqui nada mais é que a f faz? Pega o e eleva ao que tiver aqui dentro. Então, vai ser e elevado ao g de x. Só que quem é o g de x? É o ln de a vezes x. Então, aqui eu tenho uma função do lado de fora e uma função do lado de dentro. Então, quem é a derivada desse negócio? É a derivada da f aplicada em g vezes a derivada da g. Então, tá aqui a regra da cadeia. A derivada da f composta com a g vai ser a derivada da f aplicada na g vezes a derivada da g. E aí, aqui no nosso caso, quem é a f? A f é e elevado a x, só que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Só que eu não quero a derivada da f aplicada em x, eu quero aplicada em g de x. Então, a derivada da nossa f vai ser e elevado ao que tiver dentro, só que quem está dentro? O g de x. Vezes a derivada da g. A nossa g é essa daqui. Então, a derivada disso é quanto? Vai dar o próprio ln de a, porque isso aqui é uma constante e tem um xzinho aqui. Só que eu posso substituir essa g aqui. Então, isso aqui vai ficar e elevado ao ln de a vezes x vezes o ln de a. Então, é isso que dá a derivada dessa expressão, que é o que eu estou calculando aqui. Então, aqui, a derivada do de fora, que eu já tinha escrito que era isso, vezes a derivada do de dentro. Quem é o de dentro é esse cara aqui, e a derivada dele fica só esse. É a mesma coisa que eu já tinha feito aqui. Isso aqui eu posso trocar por a, mas aí tem esse xzinho ainda. Então, é a elevado a x ln de a. Então, por fim, a gente guarda essa informação, que a derivada do a elevado a x é a elevado a x ln de a. E a gente vai usar isso aqui agora no próximo exercício. Tá aqui o exercício 8. A primeira coisa que a gente quer calcular é a derivada da seguinte expressão: raiz de x mais seno de x dividido por 4 elevado a x mais x. Então, aqui a gente já tem um quociente, então a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar a regra do quociente.
A regra do quociente é o seguinte: se você tem uma função que é um quociente de duas funções, f de x sobre g de x, então a derivada do quociente ela é dada por derivada do de cima vezes o de baixo menos o de cima vezes a derivada do de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado. Tá com medo de não memorizar isso? Partindo da regra do produto, a gente consegue obter essa expressão, só que tem que lembrar de todas as regrinhas de derivação. Aí para partir da regra do produto e chegar na regra do quociente, a gente escreve a h como sendo um produto desse vezes esse aqui elevado a menos 1, que é o que está escrito aqui em cima. E aí daqui a gente pode usar a regra do produto para ver quanto que vai dar o h'. Mas enfim, aí o que é a regra do produto? É a derivada do primeiro vezes o segundo. Aí o segundo tem esse elevado a menos 1, tem que lembrar dele. Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Só que, quem é a derivada do segundo? Tem um expoente aqui, então tem que tombar o expoente, menos 1, vezes a g de x elevado a menos 1. Aí tem que subtrair 1 aqui. Então, tomba e subtrai 1, igualzinho a gente fazia antes. Porém, aqui dentro ainda é uma função, então tem que usar a regra da cadeia, vezes a derivada do de dentro. Ótimo. Agora a gente pode reescrever essa conta. Então, aqui reescrevendo, eu agrupei aqui, aí ficou assim. E daqui pra cá, o que eu fiz? Esse aqui tá elevado a menos 1, então a gente joga ele lá pra baixo. Então, fica isso aqui. Essa parcela é igual a essa. Aqui tem esse menos, então vai ficar menos essa coisa aqui toda. Vai ficar esse vezes esse, que tá aqui em cima, e aqui tá elevado a menos 2, então a gente joga ele pro denominador de novo. Então, a gente fica com isso daqui. E aí, tirando o MMC desse negócio, vai ficar aqui embaixo g de x ao quadrado, f' de x, g de x ao quadrado dividido por g de x dá g de x, vezes o de cima, é só multiplicar o g de x. Menos, esse dividido por esse dá 1, então fica só o que já está lá em cima. E a gente obteve exatamente o que está escrito aqui. Então, da regra do produto, é possível obter a regra do quociente. Então, agora a gente pode voltar no item A da questão 8 e resolver a derivada. Então, aqui, a gente precisa calcular essa derivada e essa derivada. Então, aqui vai ficar a f' de x vai ser... De novo, a gente pode reescrever isso daquela maneira que é mais fácil, né? A raiz de x, para poder usar a regrinha de tombar o expoente e subtrair 1. Então, como eu só preciso da derivada dessa primeira parcela, essa raiz de x aqui não está sendo derivada, eu não mudei a maneira de escrever ela, mas eu mudei essa daqui. Então, quanto que é a derivada disso daqui? A derivada da soma é a soma das derivadas, então a primeira derivada que a gente tem que calcular é essa parte aqui. Então, fica 1 sobre 2 vezes x, meio menos 1, que é menos meio. Agora, a gente tem que calcular a derivada do seno. Antes, deixa eu só fazer uma coisinha. Não sei se todo mundo lembra do círculo trigonométrico, mas quando a gente faz ele, o eixo x fica sendo o cosseno de x e o eixo y fica sendo o seno de x. Desse lado aqui do eixo, a gente tem números positivos, desse lado a gente tem números negativos. Então, aqui, o cosseno é positivo e de cá o cosseno é negativo. Da mesma forma, vale para o seno. Para cá, o seno é positivo, para cá, o seno é negativo. Então, eu vou preencher essas informações aqui.
Tá, então tá aqui o cosseno é positivo, aqui é negativo, aqui o seno é positivo, aqui o seno é negativo. Tá, e aí, por que eu tô fazendo isso aqui? Isso aqui não é nenhuma demonstração matemática, né, de qual é a derivada do seno e do cosseno, mas é uma boa maneira da gente não esquecer. Então, o que a gente vai fazer com isso é o seguinte: se a gente anda no sentido horário, a gente está derivando. Se a gente anda no sentido anti-horário, a gente está integrando. Ou seja, a derivada do seno é cosseno, a derivada do cosseno é menos seno, a derivada do menos seno é menos cosseno e a derivada do menos cosseno é seno. E aí, quando vocês começarem a estudar integral, vocês vão ver que a integral do mais cosseno é mais seno, a do mais seno é menos cosseno e por aí vai. Ou seja, se você anda nesse sentido, você está derivando, se você anda nesse sentido, você está integrando. Isso não é uma demonstração de que a derivada do cosseno é o menos seno. Por favor, não estou demonstrando nada. Isso é só um macetinho mesmo para ajudar. Então, se der um branco na hora, isso aqui às vezes ajuda a lembrar. Então, eu tenho que derivar o seno. O seno tá aqui. Então, quanto é a derivada do seno? Cosseno. Então, aqui vai ficar mais o cosseno de x. Vezes 4 elevado a x mais x menos a raiz de x mais o seno de x. E aqui eu tenho que derivar o 4 elevado a x, que a gente já fez uma discussão sobre isso antes de começar, e a gente sabe que a derivada de um número elevado a x, ela é o número elevado a x ln do número. Então, aqui, a derivada de 4 elevado a x vai ser 4 elevado a x ln do 4. Mais, agora a derivada do x, né? Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada do x dá 1. Isso aqui tudo dividido por 4 elevado a x mais x ao quadrado. Tá, então a derivada é isso. Ficou feia essa expressão, eu não vou tentar simplificar nada e vou deixar assim mesmo. Já tá ótimo, aqui já tem a derivada que a gente estava precisando. No item B, a gente vai ter que calcular a derivada dessa função e aqui, já de cara, aparece um produto. Então, a gente vai usar a regra do produto. Então, a derivada da f, ela vai ser a derivada do primeiro, que é a derivada do cosseno de x, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo. Tá, quanto que é a derivada do cosseno? Se a gente voltar lá naquele círculozinho, a gente vai ver que é menos o seno de x. Então, f' de x é igual a menos seno de x, que multiplica 12 elevado a x mais 3x, mais o cosseno de x, derivada dessa coisa. Aqui eu tenho um número elevado a x, então, isso aqui vai dar o número elevado a x, que é 12 elevado a x, ln do número, então ln de 12. Aí a derivada da soma é a soma das derivadas, e a derivada de 3x é o próprio 3, então mais 3. Então, tá aí, essa ficou desse jeito. Também não vou simplificar, vou deixar desse jeito. No item C, a gente tem que calcular a derivada dessa expressão, e apareceu uma tangente aqui. Então, aqui a gente já sabe que vai ter que usar a regra da cadeia, e a gente vai ter que achar a derivada da tangente. Então, eu vou calcular ela separado para a gente poder usar. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é que a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. Isso aqui implica que quando eu for derivar a tangente de x, eu vou ter que usar a regra do quociente aqui. Então, vai ficar a derivada do primeiro, a derivada do seno é cosseno, vezes o segundo, menos o primeiro, seno de x, vezes a derivada do segundo. Só que
A derivada do cosseno é menos seno. Esqueci de um N aqui. Como já tinha esse menos e aqui ficou menos seno, aqui vira mais. E aqui, dividido por cosseno de x ao quadrado. Então, aqui, isso é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E aí, a gente sabe que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Então, isso aqui é 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E isso aqui é a secante ao quadrado de x. Então, aqui a gente já sabe que é a derivada da tangente e a gente vai poder usar ela. Então, aqui, a f' de x tem uma constante, a constante sai. Então, a derivada de e elevado à tangente de x. A gente já fez isso aqui detalhado, do e elevado a uma outra função. Então, isso aqui vai ficar o quê? Pela regra da cadeia. A derivada de e elevado a uma coisa é o próprio e elevado a essa coisa, vezes a derivada da coisa. Então, aqui vai ficar a derivada da tangente. Mas, aqui temos uma coisa elevada a 100. Então, tomba o 100, coloca a coisa, e aqui tem que colocar 100 menos 1, que vai dar 99. Mas aí tem que usar a regra da cadeia, porque a coisa que estava aqui dentro não é um número sozinho, nem é uma constante, é uma função. Então, tem que fazer a derivada da função. Vezes x ao quadrado mais 1, derivada. Então, isso aqui é igual a 7e elevado à tangente de x. A derivada da tangente, a gente viu que é a secante ao quadrado de x, mais 100 x ao quadrado mais 1 elevado a 99, vezes a derivada disso aqui vai ficar 2 vezes x, e esse aqui vai dar 0. Como eu acredito que vai ter gente que vai estar com um pouco de dificuldade ainda nessas composições de funções aqui da regra da cadeia, eu vou reescrever essa função f, colocando todas as funções que a gente vai precisar usar na regra da cadeia. Então, aqui eu já circulei a tangente, que isso aqui vai ser uma função, o x ao quadrado mais 1 vai ser uma outra função, pegar uma coisa elevada a 100 vai ser uma outra função, e e elevado a alguma coisa vai ser outra função. Então, eu vou escrever isso aqui tudo aqui de lado. Então, tá aqui todas as funções que estão aparecendo aqui, e eu vou escrever de novo a f de x em função desses nomes aqui, G1, G2, G3 e G4. Então, a primeira coisa que está aparecendo aqui é o e elevado a alguém. O e elevado a alguém é o G1. Então, aqui fica 7 vezes o G1. Só que o G1 não está aplicado em x, porque aqui não é e elevado a x, é e elevado a tangente de x. Então, quem está aparecendo aqui dentro, no lugar do x? Está aparecendo a tangente de x aqui. Só que a tangente de x é dada pelo G2. Agora, eu estou somando isso com uma função que pega alguma coisa e eleva a 100. A função que pega alguma coisa e eleva a 100 é o G3. Porém, o G3 não está aplicado em x, porque ele não está pegando x e elevando a 100. Ele está pegando x ao quadrado mais 1 e elevando a 100. Então, dentro aqui, no lugar de x, tem que aparecer x ao quadrado mais 1. Mas quem é x ao quadrado mais 1? É o G4. Então, aqui tem que aparecer o G4 dentro. Ok, então a gente acabou de fazer essa conversão, né, de f para as compostas dessas funções que estão aqui em cima. Se tiver dúvida, pega e desfaz, né? Vamos fazer isso aqui então, para não ter perigo de ficar com dúvida. Então, a nossa f de x, ela é 7 vezes G1 aplicado em G2. A gente começa de dentro para fora. Quem é o G2? É a tangente. Então, aqui fica a tangente de x. Mais o G3
aplicado no G4. Quem é o G4? X² mais 1. Isso aqui, então, vai ser o 7. Quem é G1? O G1 pega o que tiver dentro e pega E elevado a essa coisa. O que tem dentro é a tangente, então vai ficar E elevado a tangente de X. Mas, o que o G3 faz com o que está aqui dentro? Ele pega o que está aqui dentro e eleva a 100. Então, ele vai fazer x² mais 1 e elevar a 100. E isso aqui é exatamente a nossa f. Ou seja, a gente conseguiu escrever isso aqui em função dessas funções aqui. Agora, para derivar, a gente já está vendo quem está dentro e quem está fora, para a hora de usar a regra da cadeia ficar bem claro o que a gente tem que fazer. Então, quem vai ser a derivada da f? O 7 é uma constante, ele sai. Aí vai ser a derivada do que está fora, que é o G1, derivada, aplicada na G2, vezes a G2, derivada, aplicada em X, mais a derivada do G3, aplicada no G4, vezes a derivada do G4, aplicada em X. Então, a gente já tem essa formulinha. Agora, se a gente deriva cada uma dessas e substitui, tem que dar exatamente o que a gente obteve aqui. Então, aqui do lado, eu calculei a derivada de cada uma dessas funções, aplicadas em x. Então, a do G1 é o próprio e elevado a x, a do G2 é a secante ao quadrado de x, porque esse a gente fez separado antes de começar a resolver. A do G3 é só tombar o expoente e subtrair 1, então vai ficar 100x elevado a 99. A do G4, esse aqui é constante, vai dar 0, e aí tomba o expoente, vai ficar 2x. Então, a gente já tem todas essas. Só que aqui tem que tomar cuidado, porque a gente quer a derivada do G1 aplicada em G2. Então, quem é a derivada do G1? E elevado a alguma coisa. Só que essa alguma coisa aqui não é mais o x. Essa alguma coisa é o G2. Quem é o G2? A tangente. Então, aqui vai ficar E elevado a tangente, vezes a derivada do G2. A derivada do G2 é secante ao quadrado de x. Aplicada aonde? No próprio x. Então, vai ficar exatamente isso. A derivada do G3. A derivada do G3 é 100x elevado a 99. Só que é aplicada em x? Não. É aplicada no G4 de x. E o G4 é x² mais 1. Então, vai ficar 100 que multiplica x² mais 1 elevado a 99. E, por fim, a derivada do G4, que é 2x. Só que aqui está aplicado no próprio x, então é o próprio 2x. E isso é exatamente o que está escrito nessa linha aqui, antes da gente ter multiplicado esse negócio. Então, isso aqui é exatamente o que está aqui. Então, se está com dúvida na hora de fazer, não consegue fazer direto, identifica quem são as funções, escreve elas separadinho e usa a regra da cadeia aqui com cuidado. Então, ao longo da aula, eu fui fazendo vários balõezinhos com alguns macetinhos, propriedades que a gente sempre usa. E aqui eu resolvi de colocar eles todos juntos. Eu vou pedir uma atenção especial para a regra da cadeia, porque normalmente a gente usa para duas funções, só que a regra da cadeia não para. Então, assim, se tiver a composição de várias funções, o que a regra diz é a derivada do que está mais externo, aplicado no que está dentro, vezes a derivada do próximo, aplicado no que está dentro, e assim por diante. Quando é que para a regra da cadeia? Repara que a última coisa que tem aqui no meio é um xzinho, e a derivada de x é 1. Então, vai ficar tudo isso aqui vezes 1, e isso não altera o resultado. Então, é aí que para, quando a gente chega na função mais interna. A função mais interna aqui é o j, ou, se quiser pensar que é o x, só que o x não altera o resultado. Então, aqui vezes 1 não muda nada. E aqui, quando é para duas, né, a gente para na g. Então, a gente pode aplicar a regra da cadeia sucessivamente até chegar no fim aqui, na função mais interna.